vamos começar a colocar chaves novas para vocês, para que vocês possam começar a ter um rumo. Gente, primeiro papel e caneta na mão, tá? Porque tem chave. Tem chave e tem conteúdo que muda a vida, tá? Conforme eu sempre falo com vocês, eu sempre assim, às vezes eu falo nessa questão de pega essa chave, é uma brincadeira entre aspas. Porque essas chaves, gente, abrem portas mesmo. Portas que vocês, quando vocês começarem a ter todas essas chaves e começar a abrir uma porta atrás da outra, vocês vão ver o que vai acontecer com a vida de vocês. Infelizmente, o sistema que a gente vive não nos ensina isso. Infelizmente, a gente não aprende isso nas escolas, não aprende isso nas universidades. Eu não aprendi nada disso na universidade. Eu aprendi no empreendedorismo. Algumas pessoas sabem que eu estou no empreendedorismo há algum tempo, lendo livros, seguindo pessoas com conteúdo de valor. Sucesso é totalmente diferente. Às vezes as pessoas confundem sucesso com felicidade. Na verdade, felicidade é gostar do que você já tem. Anota aí. Felicidade é gostar do que você já tem e ser grato pelo que você tem. Sucesso é você conquistar o que você gostaria de ter. Então, é totalmente diferente. Então, por isso é importante a gente dividir bem. Mas vamos lá, para quem quer ter sucesso, que eu acredito que muita gente deve querer por aqui. Primeiro, para você ter sucesso, é uma chave, hein? Assuma o controle da sua vida. Exatamente isso. Anota aí que é a primeira chavezinha para ter sucesso. Assuma o controle da sua vida. Seja corresponsável pelas suas decisões. Por que é importante isso? Porque no momento que você deixa a sua vida nas mãos de outra pessoa, no momento que você fica na dependência de outra pessoa dizer, vai pela direita ou vai pela esquerda, talvez o que aquela pessoa pensa é totalmente, talvez não, na maioria das vezes, é totalmente diferente do que você quer. Só você pode saber o que é bom pra você. Às vezes as pessoas falam assim, isso vai ser bom pra você. Enfim, quem tem que saber o que é bom pra você é você mesma. Então, assuma o controle da sua vida, seja corresponsável pelas suas decisões. Então, vai mais uma chave aqui. Não crie expectativas. Por que não crie expectativas? Às vezes, a gente perde muito tempo colocando as expectativas do que nós gostaríamos que acontecesse na nossa vida. A gente acaba botando essas expectativas nas mãos de outra pessoa. Vai perder tempo. Então, a chave é não crie expectativas. É melhor, vou até falar um negocinho aqui pra você. É melhor vocês criarem gado do que expectativas. Gado, pelo menos, dá retorno. Expectativas, não. Certo? Então, bota aí, mais uma. É melhor criar gado do que expectativas. Porque gado dá retorno, expectativas, não. Então, assuma o controle da sua vida, seja corresponsável pelas suas decisões, não crie expectativas. É melhor criar gado, porque gado dá retorno. Então, vamos lá, mais uma coisa. No caminho, na trilha do sucesso, que algumas pessoas já me responderam aqui, que querem ter sucesso, você tem que entender que você tem que continuar com consistência. Você tem que pegar as ferramentas certas e continuar com consistência, dia após dia. As pessoas, às vezes, têm o hábito de iniciar uma coisa e largar pelo caminho. Às vezes, um curso, uma coisa nova, uma atividade, um hábito. Às vezes, um hábito que poderia fazer diferença na vida da pessoa, ela começa e larga pelo caminho. Então, você está desperdiçando tempo, gente. E tempo é o bem mais precioso que nós temos, tá? Então, não desperdice seu tempo. Porque se você ficar desperdiçando, o tempo vai passar
e nada vai acontecer e você não vai construir nada na sua vida. Então, não inicie as coisas e vá deixando pelo caminho. Tem mais uma chave aqui relacionada a isso. Mais vale uma terminativa do que 5 iniciativas. O que significa isso? Vale muito mais a pena você pegar uma coisa e terminar do que você ficar iniciando várias e não acabar nada. Então, é necessário entender o que você quer, para onde você está indo, que ferramentas você quer, vai lá e conclui. Se coloca num posicionamento de verdadeiramente concluir, de verdadeiramente resolver o que tem que ser resolvido. E para isso, gente, às vezes é necessário mudanças na sua vida, mudanças de hábito. O que seria isso? Ontem eu até falei na live de ontem sobre a questão de... Eu não me lembro se foi ontem ou se foi sábado, eu não sei. É tanta live agora que eu já não sei mais, mas eu disse esses dias aí, quem me segue ouviu isso. Muitas vezes a gente, às vezes, não se programa, começa o dia muito tarde, tipo, vai dormir tarde, acorda tarde, então o dia passa e não consegue fazer nada. Então, o que é importante para você ter essa certeza de conseguir concluir o que você está fazendo? É se determinar. E para se determinar, muitas vezes você tem que mudar hábitos na sua vida. Que hábito seria esse? Acordar mais cedo. Não tá dando tempo para fazer tudo? Acorda 1, 2 horas mais cedo. Mas para que você consiga que seu organismo reaja de uma forma positiva com você acordando 1, 2 horas mais cedo, é necessário que você durma mais cedo também, porque o seu organismo necessita desse descanso. O seu organismo também precisa e necessita de atividade física. Gente, atividade física não é para ficar com o corpo lindo e maravilhoso, não, tá? Atividade física é questão necessária, questão de saúde física e mental. No momento que você entende isso, você vai ver que você vai ficar muito mais produtiva na sua vida. Um outro hábito que é muito bom, que nessa trilha, quando você decide ter sucesso e conquistar as coisas que você gostaria de conquistar, é ter o hábito da leitura. Sim, a leitura diária, gente. Infelizmente, a maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem muito, não vou dizer todo mundo, mas a gente não tem muito essa cultura da leitura. E a leitura, gente, a leitura muda o mundo, muda uma vida. Então é importante que você comece a escolher livros legais que possam te ajudar. Por exemplo, essa semana as minhas alunas, até quem não estava, tá, gente? Eu vou botar ainda lá, anota aí, quem não estava na última mentoria de sexta-feira, essa semana a gente vai ler o livro Mais Esperto que o Diabo. Tá bom? Escreve aí, que quem não é minha aluna, lê, que vocês vão ver que vai mudar totalmente o mindset da cabeça de vocês, tá? Quem tiver por aí, escreve o livro, procura, ele tem no YouTube, tem audiobook, quem não tem tempo para ler. Eu utilizo muito o audiobook porque a vida é muito corrida e às vezes eu, assim, tô indo trabalhar, vou ouvindo um livro. Eu não escuto rádio, volto, escuto outro livro e ali as coisas vão entrando na minha cabeça. Então, o livro que a gente vai conversar na sexta-feira na mentoria, mas essa mentoria é fechada, tá? É uma mentoria que eu tenho com as minhas alunas, vai ser sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, mas depois eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, vamos lá. Iniciando isso, o que é necessário para concluir as tarefas? É necessário uma mudança total dos seus hábitos. E como que você consegue mudar hábitos? Primeiro é se forçando a mudar e assim, tudo que você começa a repetir várias vezes se torna um hábito. É importante que você mude esse hábito e repita pelo menos 21 dias. Depois do 21º dia que você está repetindo aquele hábito, aquilo entra de forma automática e você consegue fazer de uma forma muito tranquila, do tipo assim, escovar os dentes. É um hábito muito normal, a gente não acorda e pensa, eu vou ter que escovar o dente. Não, vai no automático. E hábitos bons que poderiam mudar a sua vida, que poderiam te ajudar, você pode fazer dessa forma até que fique no piloto automático. Aí vocês vão ver que a sua vida vai fluir. E por falar em vida fluir,
Vem mais uma chave aqui. Viva em estado de flow. Vou até escrever aqui para vocês registrarem essa palavra, porque vocês vão ouvir muitas vezes. Viva em estado de flow. Ó, já subiu aí, tá? Viva em estado de flow. O que é estado de flow? É você ter uma atenção plena no presente. É você estar no fluxo. É no fluxo da sua vida que você tem que estar. Por que é importante você ter essa atenção plena no presente? Porque no momento que você está ali vivendo no fluxo, você não perde seu tempo. E para você entender essa questão, você tem que começar a mirar no seguinte. Vai ter mais uma chave aqui que é muito interessante. Você tem que se determinar a 10% é o máximo da sua energia que você pode colocar no seu passado. Por que isso? Muitas pessoas passam muito tempo pensando e gastando energia no passado, pensando em coisas que já aconteceram e que não vai mudar nada. E viver no passado, gente, causa depressão, certo? Então, não desperdice o seu tempo. O seu tempo é valioso, o tempo é matéria escassa e você tem que agir muito bem nisso. Então, é viver em estado de flow, ficar no fluxo e gastar apenas 10% da sua energia no passado. Para que serve esses 10% da sua energia no passado? Entender que o passado, ele só serve apenas como uma biblioteca. O que seria isso? Você olha lá atrás os 10 minutinhos, isso que eu fiz aqui deu certo, beleza, vou repetir. Isso que eu fiz deu errado, beleza, aprendi. Pronto, só serve para isso. Não fique remoendo coisas no passado, porque vai atrasar a sua vida, tá? Então, 10% no passado. Aí você vai pegar 70% do seu tempo, 70% da sua energia e vai, colocar no flow, no aqui e agora, no presente. É aqui no presente que você tem que gastar a maior energia que você puder. É aqui no presente que você vai se preparar, que você vai estudar, que você vai pegar as ferramentas certas e que você vai partir para ação. Porque assim, muitas pessoas às vezes perdem muito tempo no quer aprender e não parte para ação. Gente, parte para ação. Não espera ficar perfeito, porque perfeito nunca vai estar. Exatamente isso, nunca vai estar perfeito. Então você tem que partir para ação, que no momento que você parte para ação e começa a fazer, você vai aprender um pouco mais. Você vai errar, óbvio, mas é para errar mesmo. Errar é importante, errar faz parte do processo de aprendizado e quando você erra, você aprende muito mais. Quando vocês ensinam para outra pessoa o que você aprendeu, você aprende mais ainda, certo? Então, pega isso aí que é uma chave, tá? Quando você ensina para outra pessoa, você aprende mais ainda. Então, não fica retendo nada, gente. Parte para ação, ensina outras pessoas. Claro que nem todo mundo vai querer aprender, mas tá tudo certo. As pessoas têm livre-arbítrio. Que eu tô passando um conteúdo denso para vocês, conteúdo que eu peguei em outras mentorias, que eu paguei rios de dinheiro para isso, e tá tudo certo, me fez muito bem. E no momento que eu tô aqui passando para vocês de forma gratuita, eu estou aprendendo mais ainda e estou ajudando outras pessoas. A quantidade de mensagens que eu recebo de pessoas que falam assim: Suzana, depois que eu passei a te ouvir, mudei o meu jeito de pensar, de agir, minha vida está melhorando. Então isso para mim, nossa, já vale mais que tudo. Então pensem nisso, tá? Compartilhe com outras pessoas. Mas a gente estava falando, eu falei para a gente gastar 10% no passado, que serve apenas como uma biblioteca, para você voltar lá e ver o que deu certo, o que deu errado.
70% no flow, no aqui e agora. E sobraram 20% do seu tempo. O que você vai fazer com esses 20% que sobrou? Você vai investir essa energia no seu futuro. Ou seja, você vai pegar esses 20% e vai projetar o seu futuro. Começar a parar e pensar onde eu quero estar daqui a um mês, o que eu quero estar fazendo, onde eu quero estar daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Sim, nós temos que ter planejamento na nossa vida a médio, a curto, médio e longo prazo. Infelizmente, o sistema não nos ensina isso, da gente projetar a nossa vida para os próximos 10 anos. E é por isso que a vida da maioria das pessoas não anda, não flui, não entra em flow, porque não tem. A pessoa fica ou vivendo lá no passado, entrando em depressão, se lamentando pelo que não deu certo, pelo que não aconteceu, ou fica criando, botando toda a energia no futuro. Aí, assim, se você botar muita energia no futuro, acontece uma outra coisa muito ruim. Você entra em ansiedade, e a ansiedade também não faz bem. Você não vai conseguir produzir de forma ansiosa. Então, excesso de energia no passado causa depressão, excesso de energia no futuro causa ansiedade. Então, por isso, você precisa ficar com a maior parte do seu tempo, os 70% no flow. Então, 10% no passado, 20% no futuro e 70% no aqui e agora. Hoje, agora. Hoje, agora. E ainda, eu vou dar mais uma chave aqui para vocês, ainda seguindo essa linha de raciocínio. Vou até escrever aqui, que a palavra é um pouquinho diferente. Mas a palavra da vez nessa chave é mindfulness. Deixa eu escrever aqui para vocês. Vocês vão começar a ouvir muito isso se vocês estiverem buscando conteúdos relevantes na vida de vocês. Não é na televisão que vocês vão encontrar isso, tá? Porque a televisão não tem o menor interesse de passar isso para vocês. Sabe por quê? Se a televisão passar isso para vocês, se o sistema passar isso para vocês, vocês vão começar a ficar inteligente. E no momento que vocês começarem a ficar inteligente, no momento que... Não estou dizendo aqui que vocês não são, não. Vocês são, tá? Todos nós somos. Até deixa eu dar uma dica. Todos nós somos autodidatas, tá? Só que nós fomos bloqueados lá atrás e a gente não sabe isso. Então, quando você vai começando a aguçar a sua sabedoria, você vai começar a pensar. Imagina todo o planeta pensando e agindo. O sistema vai ter que mudar, né? Não vai poder mais ficar alienando as pessoas. E a televisão é uma forma de alienação, tá? Então, deixa eu explicar o que é mindfulness. Eu já escrevi aí para vocês. Mindfulness, gente, é atenção total no presente. Escreve aí que é importante. É atenção total no presente. Então, mindfulness é atenção total no presente. E por que é importante isso? É o que eu estava já falando para vocês. É estado de flow, viver no fluxo, viver no aqui e agora, partir para ação, pegar e fazer, pegar e fazer. Nessa questão de pegar e fazer, eu vou fazer até uma analogia, eu já falei um pouco isso, mas como eu tô vendo que tem pessoas novas aqui agora e até nos outros canais também, imagina uma canoa. Como que essa canoa, ela segue em frente? Você tem 2 remos, certo? Então, vamos supor, se você remar só do lado direito, o que a sua canoa vai acontecer? Ela vai ficar girando em círculos, certo? Se você gira só do lado esquerdo, ela vai girar em círculo, mas ao contrário. Para você ir à frente, você tem que remar dos 2 lados. Remar do lado direito e remar do lado esquerdo. E na vida também é assim. Por quê? Vamos supor que o seu remo do lado direito é a ferramenta que você está tendo de estudo. Do lado direito você estudou, você buscou conhecimento. Do lado esquerdo você partiu para ação.
Então, conhecimento, ação, conhecimento, ação. O que vai acontecer com a canoa da sua vida? Ela vai, seguir no fluxo. Aí você vai conseguir chegar onde você está querendo chegar, quando a sua canoa começa a seguir em frente. Então, por isso que não tem que ficar ou só estudando e não fazendo, ou fazendo de qualquer jeito, porque tem gente que isso é também um grande erro, sabia, gente? Muita gente fala assim, já vi ali, já entendi como é que é, vou lá, vai fazer. Vai dar errado, né? Porque não pegou as ferramentas certas, não adianta, tá? E isso, gente, é muita coisa também, vai muito de encontro a, por exemplo, as pessoas que estão aqui, a maioria sabe que eu tenho um curso que é o Método FOB, o Método Furar a Orelhinha de Bebê, e assim, muitas pessoas me seguem. Algumas me seguem, já sabe furar a orelha de uma outra forma, ou tem até uma noção como colocar com o próprio brinco. Aí vai lá e vai fazer. Só que assim, no Método FOB, quem já é minha aluna sabe muito disso, eu trago um tripé nessa questão. Eu sempre falo, não adianta apenas saber colocar o brinco, você tem que ter as outras coisas que dão suporte ao Método FOB. O que seria isso? A questão das noções de empreendedorismo, porque senão você não vai ter cliente. Se você não souber esses detalhezinhos que eu dou em mentoria, tô dando muito conteúdo de graça também, mas eu dou mentoria interna também para as alunas. E também a questão de saber sobre prosperidade, que se você não souber como que é esse fluxo da prosperidade, você talvez vai furar uma orelha na primavera e a outra só lá no outono. E não é isso que a gente quer para nossa vida, né? A gente quer ter movimento, quer estar no fluxo, quer estar no mindfulness, atenção total no presente. Então, por isso que é importante não sair fazendo sem ter as ferramentas certas. Então, vamos lá, que ainda tem algumas chavezinhas para entregar para vocês. Então, ainda falando sobre essa questão das pessoas que vivem no passado, gente, o passado, ele é bom. Sabe por que ele é bom? Porque fica o aprendizado, fica o que você aprendeu. E às vezes as pessoas às vezes entram em sofrimento simplesmente porque alguma coisa lá no passado deu errado. E não é para sofrer por isso. Não foi erro, não existe erro quando alguma coisa acontece. Se errou, você aprendeu. Então, é com o aprendizado que você vai começar a pegar as ferramentas certas para poder ir além, para poder ir à frente. Então, não fique se lamentando pelo que deu errado. Vocês podem, e eu até falei esses dias em uma live, se vocês pegarem... Começa a ler biografia, gente, de pessoas que tiveram grande sucesso na vida. Por quê? Em todas essas biografias que você vê dessas pessoas, que às vezes estão lá no auge do sucesso, todas elas tiveram muitos momentos de tombos, muitos momentos de fracasso. E o que diferenciou essas pessoas das outras? Simplesmente elas não desistiram. Simplesmente elas continuaram independente do que estava acontecendo. E esse é o grande detalhe. Essa é a grande chave que vocês precisam começar a entender para que vocês consigam ter forças e ir além. É exatamente assim. Se você acredita em algo, vá em frente, não se preocupa com o que vão dizer. Quando você acredita em algo, você precisa ir com tudo, você precisa se lascar de verdade e não desistir. Desistir, gente, nunca é uma opção. Exceto que, óbvio, se a escolha foi errada, aí você desiste. Mas aí também não é nem desistir. É ter uma atitude, uma decisão de acertar a rota. O que seria acertar a rota? Você está indo e, de repente, em um dado momento, você percebe que a sua rota está errada. Então, às vezes, fazer um ajuste, né? Virar um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda e seguir em frente. E assim, quando você começa a buscar, no início da live eu perguntei para vocês, quem quer ter sucesso? E algumas pessoas escreveram que sim, que querem ter sucesso.
Quando você começa a se determinar isso na sua vida, você vai começar a perceber que muitas pessoas que estão perto de você, amigos, parentes, enfim, muitas pessoas vão começar a dizer para você que não vai dar certo, que você é louca. E é exatamente o que você tem que aprender a fazer, é se blindar. E se blindar de verdade, tá, gente? Porque não é fácil. Não é fácil, de repente, você ouvir de uma pessoa que você sempre conviveu, de pessoas que você ama, de pessoas que você sempre considerou seu amigo, sua amiga, e de repente falar assim pra você, não, isso que você tá querendo fazer não vai dar certo, não. Mas, se queima no seu coração, que é esse o caminho que você tem que seguir, se queima no seu coração que é isso que vai mudar a sua vida, que vai te dar a liberdade, uma vida plena. Porque assim, por que eu falo muito em vida plena? Na verdade, todas as pessoas do mundo poderiam estar tendo uma vida plena. E por que não tem? Por que a gente ainda se depara com tanto sofrimento no mundo? Simplesmente, gente, porque as pessoas ainda não entendem essas coisas. Elas não entendem que elas mesmas são responsáveis por tudo que acontece na vida delas. Infelizmente, e por isso que eu falo para vocês e falei para as minhas alunas lerem esse livro, Mais Esperto que o Diabo, que nesse livro, o livro não tem nada a ver com o tema, tá? O livro é de uma riqueza. Talvez foi o livro que mais virou a minha programação mental. Foi o que mais mexeu com o meu mindset. Foi aquela chave que virou e falou, putz, eu tava no caminho errado. Eu tenho que ajustar. Eu estava alienada e não sabia. Então, esse livro muda a vida. E nesse contexto que você vai seguindo, você vai encontrar pessoas que não estão no mesmo fluxo, não estão na mesma vibe. E que talvez vão tentar te tirar do fluxo. E elas vão tentar te tirar do fluxo porque elas ainda não entendem. Não é que elas queiram o seu mal, não, tá? Não precisa ficar preocupada com essas pessoas, não. Elas apenas estão em outra vibe, elas estão em outro nível e tá tudo certo. Você só não pode parar o seu caminho, o seu carro, porque tem outras pessoas que você gostaria que estivesse junto com você e, no entanto, elas não estão. E quando eu falo assim, parar o seu carro, o que seria isso? Você se determinou, você escolheu o seu caminho, você focou o seu objetivo final, determinou onde você quer estar no próximo mês, nos próximos 3 meses, 3 anos, 5, 10 anos. Você fez toda essa programação. Você traçou toda a sua rota, pegou o seu GPS. Você determinou, por que eu falo pegou o seu GPS? Porque como que é o GPS mesmo normal? A primeira pergunta quando você quer chegar num determinado local, a primeira pergunta que o GPS faz é onde você está e para onde você quer ir, onde você quer chegar. Se você não souber onde você está, ele não tem como te dar essa resposta. Então, determinar exatamente, não, eu estou aqui. O que eu quero? Eu quero chegar lá. O que eu vou precisar de ferramentas durante o caminho? Porque existe um caminho, existe uma trilha e você precisa de ferramentas para poder atravessar essa trilha. E no momento que você está atravessando essa trilha, óbvio que muitos obstáculos vão aparecer. Só que se você tiver as ferramentas certas, se você tiver as chaves certas, você vai estar preparado para esses obstáculos que vão surgir. Imagina, sabe como você tem que ser, gente, quando você se deparar com um obstáculo? Imagina um rio. O rio, o que acontece? Tem muitas pedras no caminho, ou uma cachoeira, enfim. Aí o rio está fluindo. Quando a água do rio se depara com uma pedra, o que ele faz? Ele
simplesmente contorna a pedra, ou até se a pedra for baixinha, ele passa por cima e continua. E na nossa vida a gente tem que ser assim também. Quando a gente se deparar com um obstáculo, que pode ser a pedra de um rio, fazendo essa analogia, você tem que contornar. Os obstáculos vêm, gente, para que nós possamos aprender mais. Talvez o primeiro obstáculo ali, que talvez não, na maioria das vezes, é o primeiro obstáculo que, se você superar ele e suportar, lá na frente vai ter uma dificuldade maior, que se você aprendeu com o obstáculo, com a pedra anterior que tinha no seu caminho, você vai ter um suporte melhor para poder prosseguir. E assim é a vida. Quanto mais a gente passa por problemas, mais e depara com ele, não adianta. Problema não é para a gente se revoltar, muito pelo contrário. Vocês têm que ter em mente que problema é para ser resolvido. Tem mais uma chave aí. Nem estava no script, mas já que eu lembrei, vamos lá. Todo problema traz consigo uma solução. E por que que na hora que a gente está vivenciando o problema, a gente não percebe isso? Porque a gente não consegue parar e raciocinar. Vocês já perceberam que quando vocês estão vivendo algum problema e que de repente, se vocês contam para uma outra pessoa, ela de repente fala na solução? Por quê? Porque ela não está ali inserida no problema. Imagina para vocês, vou fazer uma analogia com essa xícara. Você está aqui dentro da xícara, o problema está aqui dentro. E você está ali, rodando no problema, achando que não tem solução. De repente você comenta com uma outra pessoa que vai olhar, ela está olhando aqui por cima, ela não está lá vivendo o problema. Daqui de cima ela enxerga a solução. Só que nem sempre você vai ter como falar com outra pessoa. E o que você vai fazer? Você vai se concentrar. Eu sempre falo aqui com vocês da importância de uma conexão forte com o Criador. E como que você se conecta com o Criador? Apenas ficando em silêncio, conversando com Ele. Independente da sua religião, conversa com Deus, que Ele vai te mostrar o caminho. Então, nesse momento que você conversa, que você faz essa conexão mais profunda, o que você vai fazer? Você vai sair de dentro da xícara e vai olhar o problema por cima. E quando você olha o problema por cima, vai ter um dado momento que você vai falar, caramba, nem é tão difícil assim, dá para resolver. Bingo, você resolveu mais um problema. E no momento que você resolve mais um problema, você fica fortalecida para os próximos. Então, assim, não tenha medo de problemas. Ame resolver problemas. Isso é uma coisa que tem muito, se você for ver grandes empresários e pessoas que estão em altos níveis, eles falam isso, eu amo problemas, porque ele sabe que cada problema que ele resolver, ele vai para o próximo nível. É tipo aquele joguinho de videogame mesmo, para você ir para o próximo nível, você tem que resolver aqueles problemas dali, aí você vai para o próximo e assim você vai subindo. Se você não tiver vivenciado, passado por esses problemas iniciais, você não vai chegar lá em cima, não vai chegar no topo. Por isso que é importante você passar e suportar com resiliência. Quando eu digo, gente, suportar com resiliência, o que acontece? Muitas vezes a gente atrasa a nossa vida, quando a gente se depara com um problema, aí não aceita o problema. A primeira pergunta que a pessoa faz, por que logo comigo? Por que eu? E a pergunta certa não é por que eu. A pergunta certa é, pega essa chave, tá? E por que não eu? Por que pode acontecer com todo mundo e não pode acontecer comigo? Eu não sou melhor do que ninguém. É pensar isso. E quando eu falo isso, gente, é em todos os contextos. Até assim, às vezes um problema de doença, por exemplo. Aí as pessoas se revoltam. Por que logo comigo? E por que não? Nós não somos melhores do que ninguém.
a gente também precisa passar por essas coisas. Eu tinha uma amiga que sempre dizia uma coisa pra mim, eu gostava muito de conversar com ela. Tinha, não, tem ela. É porque eu falei tinha porque a gente não tá tendo muito contato agora. E ela sempre dizia assim pra mim: Suzana, doença não dá em poste, doença dá em gente. E as pessoas têm que entender e aceitar com resiliência e parar e se questionar. O que eu estou precisando aprender com o que está acontecendo comigo agora? Pega, porque é uma chave. Essa minha amiga sempre me dizia essa chave, eu nunca esqueci. Então, a pergunta certa é, e por que não eu? O que? O que eu preciso aprender com o que está acontecendo? Por que, gente? Tudo o que acontece com a gente, tudo que acontece na nossa vida, sendo bom ou ruim, aquilo está trazendo algum ensinamento. É alguma coisa que você está precisando aprender. E se você não aproveita essa oportunidade para aprender com o que está acontecendo, como é que você vai conseguir ir para o próximo nível? Se ao invés de você aceitar com resiliência, parar para pensar o que eu preciso aprender com o que está acontecendo, resolver e ser grata. Gente, gratidão é uma coisa que você não pode largar nunca na sua vida, e nunca mesmo. Seja grata por tudo, seja grata por tudo que você tem hoje, seja grata por tudo que já aconteceu na sua vida, por mais que tenha sido ruim, seja grata. Porque a vida de ninguém, gente, de ninguém é um mar de rosas. A gente tá todo dia aprendendo alguma coisa. Às vezes tem gente que pensa assim, se eu tivesse muito dinheiro eu não ia ter problemas. Claro que ia, gente, porque também precisa. As pessoas que estão lá com muito dinheiro também têm problemas. A única diferença é que são problemas diferentes, entendeu? O problema não é o dinheiro, mas tem outros problemas. Então, por isso que é importante você, primeiro, se conhecer, saber quem você é, porque todos nós temos dentro de nós mesmos uma força incrível que, se bem trabalhada, se bem tratada, você consegue atingir altos níveis na sua vida. Então, assim, vamos por parte. Descubra quem você é, determine aonde você quer chegar, comece a pegar as ferramentas certas, se conecte com o Criador para que você consiga superar os obstáculos que vão surgir, e aí você vai começando a movimentar a canoa da sua vida, ou talvez o carro que está ali na estrada. Vai ter momentos que você vai ter companhia de algumas pessoas, e por muitos momentos você não vai ter companhia de ninguém. E não se desespere nesse momento que você não tiver a companhia de ninguém, porque a companhia mais importante que você precisa está dentro de você, que é Deus. Exatamente isso, Ele está sempre dentro da gente. Então essa é a companhia mais importante que você precisa, e é essa companhia que vai mudar totalmente a sua vida. E se você consegue se conectar todos os dias com essa companhia, você não precisa de mais nada. Lembra sempre de uma coisa: nós nascemos sozinhos e vamos partir dessa vida sozinhos. Então, você não precisa deixar de fazer alguma coisa porque o seu colega, a sua amiga não quer fazer. Foca em você. Foca no que está no seu controle. E as expectativas que eu falei lá no início da live, não crie expectativas, não coloque expectativa da sua vida na mão de terceiros. Por quê? Porque não é isso que vai resolver para você. Não é isso. Você precisa focar em você, fazer as coisas que tem que ser feitas, mudar os seus hábitos para que você não fique desistindo pelo caminho, que você comece uma coisa e desista. Eu costumo até falar também que, por exemplo, nessa questão do curso do método FOB,
Agora a gente tem algumas pessoas que estão começando a pedir muito pra gente, pra próxima turma, enfim. A gente já tá começando todo o movimento para abrir a próxima turma, já tá até liberado a inscrição, acho que tem que ver lá no link da bio, já tem uma lista de espera e já tá um movimento para Semana Furar a Orelhinha de Bebê, que vai ser um evento online, gratuito, para que as pessoas comecem a entender como que é esse movimento e que se de repente esse poderia ser um negócio que iria ajudar um pouco. Queria, de repente, ter uma renda extra e também a possibilidade de ter um aprendizado diferenciado, porque não é só colocar o brinco, são coisas que vão além. E nesse contexto, gente, da gente começar a buscar tudo isso, é entender que são coisas necessárias para que você consiga ir caminhando. Existe uma coisa que é muito importante, eu sempre falo muito, tanto nas minhas aulas ou nas mentorias, eu falo muito com vocês de vocês cuidarem muito com a vibração de vocês. Que se vocês não vibrarem em boas energias, vocês vão atrasar a vida de vocês. E o que seria isso? Vibrar em boas energias é buscar isso desde o momento que você acordou. Abrir os olhos, já se conecte com boas energias, se determine que aquele dia vai ser maravilhoso para você, que você vai conseguir fazer o que você quer fazer e flua nesse contexto. E evita, gente, uma coisa que eu sempre falo, evita fofoca. Por quê? A fofoca, ela tem um grau máximo de atraso de vida. O que seria isso? Às vezes aquela coisa que parece assim uma fofoquinha tão indefesa, sabe? Aquela coisa que chegou no trabalho, aí vem a amiga tem um babado, pronto. Só o fato de você parar para ouvir, você já se conectou na energia errada. E quando você se conecta na energia errada, você atrasa a sua vida. Então, evita isso, gente, evita. Às vezes tem pessoas que falam, mas não sou eu que estou falando. Só o fato de você ter ouvido, já era. Nós somos seres energéticos. E seres energéticos se conectam com muita facilidade. Então, para que você possa ter boas conexões na sua vida, você tem que estar sempre vibrando em energia boa. O que seria isso, boas conexões? Eu sempre falo aqui para vocês sobre a importância de vocês ampliarem network. O que seria isso? Network é você conhecer outras pessoas. No momento que você começa a conhecer outras pessoas, você vai crescendo, porque essas outras pessoas que você está se dando a oportunidade de conhecer, elas vão trazer outras chaves, que vão se encaixando as chaves que você já tem, e ali você começa a abrir outras portas. E se você fica sempre ali, vivendo no mesmo universo, convivendo com as mesmas pessoas, você não vai ter chaves novas. E é importante também, uma coisa que eu sempre falo aqui com vocês, é entender que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E o que quer dizer isso? É você olhar para o lado, observa quem são as 5 pessoas que mais convivem com você. Que resultado que essas pessoas têm? O que elas pretendem para o futuro? Qual o planejamento que elas têm a curto, médio e longo prazo? Se essas pessoas não têm nada disso, o que vai acontecer com você se você ficar convivendo somente com essas pessoas? Você vai ficar ali, na superfície. Você não vai conseguir crescer e escalar. Para que você consiga crescer e escalar, você precisa de novas conexões. Anota aí que é uma chave. Sempre para você começar a escalar, começar a crescer, você tem que pensar em novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações e, consequentemente, novos resultados na vida. Então, eu vou repetir para quem não pegou. Novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações
e, consequentemente, novos resultados. Quando você entende esse contexto, ó, você vai ver que vai dar um start na sua vida e você vai começar a buscar isso. E buscar e ir além. Sempre lembrando de blindar a mente, porque se você não blindar, a primeira abobrinha que você ouvir, você vai desistir. E, gente, desistir não é uma opção. Se de repente você estava em algum projeto, você já tinha determinado alguma coisa na sua vida e de repente você se desconectou, é parar e dizer, não, eu não desisti, eu apenas perdi o foco e agora eu estou retomando.